Mas outra coisa, Casão, como disse a Mili, Felipe Luiz 1, Ramon Dias 0. O duelo de técnicos que levou o Flamengo para a decisão a partir da expulsão justa, na minha opinião, quero saber a tua também, do Bruno Henrique. Claro, a expulsão foi justa. E como eu falei antes, para mim, eu dou quase boa parte do crédito da classificação para o Felipe Luiz. O que ele fez? Ele fez de tudo, Mili e Marinho. Ele fez de tudo para levar o jogo para a técnica. Ele fez tudo. Tanto que, quando o Bruno Henrique foi expulso, ele tira o Gabriel e coloca um zagueiro para tumultuar mais o jogo, para forçar o Corinthians a tentar criar jogadas, que é o ponto mais fraco do Corinthians. Ele fez tudo, ele arrumou o esquema logo para entrar em campo assim, ele preparou o lado mental para isso, ele preparou o lado físico para isso, e quando foi expulso o Bruno Henrique, ele fez isso ficar mais forte na prática. Ele tumultuou o meio-campo, a defesa ficou com 3 zagueiros e o Corinthians, na força, não conseguia fazer mais nada. O Corinthians ali, na partida de hoje, para quem estava em dúvida se o Corinthians vai sofrer para fugir do rebaixamento, se o Corinthians estava com era uma equipe boa, que se tivesse desde o começo do campeonato, eu vi isso muitas vezes nos últimos tempos, essa equipe do Corinthians, se tivesse desde o começo do campeonato, ela estaria lá em cima, lutando com Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Não é verdade. Não é verdade. Quando o jogo vira para o lado técnico, para o lado criativo, para o lado da ultrapassagem, para o lado da tabela, o Corinthians não consegue jogar. O Corinthians não tem jogador para isso. Esse time do Corinthians, para o ano que vem, né, pensando no ano que vem, se não mudar, não sei como, porque está devendo, vai ficar devendo, não tem dinheiro, não sei como, mas montaram um elenco muito fraco tecnicamente. Muito fraco no lado criativo. Então, esse time do Corinthians funciona que nem quinta-feira. Quarta, né? Com o Atlético Paranaense. Toma 2 gols, Quarta. tá 2-0, empata 2-2, aí no segundo tempo vem com toda a força possível, toda aquela raça, aquela luta, e aí um jogador diferenciado, com mais qualidade técnica, mata o jogo, que foi o Depay, o Memphis Depay, que fez aquele golaço de falta. Hoje, saíram diversas faltas, só cruzada na área. Só cruzamento na área. O Corinthians, eu não sei, eu não fiquei contando, mas fez uma enormidade de cruzamentos na área da intermediária, não do fundo, como a Mili falou, não foi pro fundo. Passava um pouquinho do meio campo, pum, na área. Pô, você tem lá Fabrício Bruno, quase 2 metros. Você tem Léo Pereira, quase 2 metros. Você tem o Léo Ortiz, forte, não é tão alto como os outros, mas também é alto, e um goleiro que sai bem do gol. Você fica... qual foi o melhor jogador em campo hoje, sem ser o Gerson, tecnicamente? Foi o Rossi. Porque todos os cruzamentos ele saía e pegava, ele saía e pegava, ele saía e pegava. O Corinthians consagrou o goleiro, que já é consagrado, né? Já é um grande goleiro, mas o ponto forte de goleiros argentinos, uruguaios e tal, qual é? É sair do gol. E foi isso que o Corinthians fez. Tentou, jogar a bola na área, onde estava tudo tumultuado, com jogadores todos mais altos. O Romero é baixo. O Yuri Alberto é baixo, perto dos zagueiros que o Flamengo colocou. Qualquer um que chegasse na área é mais baixo. Pedro Henrique, qualquer outro que chegava na área. Garro, então, nem se fala, né? Mas o Corinthians tentou buscar o gol através de cruzamentos da intermediária. A única jogada inteligente realmente feita pelo Corinthians no segundo tempo foi o Giovani, que saiu driblando todo mundo do meio campo, clareou para ele mesmo e bateu uma bola forte, só que ela foi no meio do campo, no meio do gol. Se vai dos lados, o Rossi não pegava, porque ele bateu bem. O resto foi cruzamento na área, cara. Você ia falar, Miri? Ia falar sobre isso também. Só queria, antes, dar um recado rapidinho, que o Orlando Orsini e também o Gui Udovic, ambos falaram sobre a responsabilidade do Ramon Dias nisso. Uma vez que o Corinthians não conseguiu criar, viveu desses cruzamentos da intermediária, não chega no fundo, é trabalho do técnico criar essas alternativas, né, Mili?
Claro, lógico. Não, eu concordo inteiramente com o que o Casagrande falou. Eu acho que o Corinthians estava. Quando o Corinthians precisou ser criativo, o Corinthians não conseguiu. E aí tem, além dessa, Casão, teve aquela outra que o Thales foi para a linha de fundo. Ele foi driblando, foi para a linha de fundo, o Ah, fundo cruzou sim, para trás sim. e pegou o Yuri Jogada de frente. individual. É, Pegou o Yuri verdade. de frente. O Yuri cabeceou mal. Mas, gente, era para ter sido isso o jogo inteiro. Vai para a linha de fundo, cruza e pega os atacantes de frente. Tenta evitar essa disputa pelo alto com uma zaga infinitamente mais alta. Né? E depois que o Bruno Henrique foi expulso, uma zaga com três caras, três grandões pendurados lá. Romero baixinho, Garro baixinho, Yuri menos alto. Gente, assim, o Corinthians ficou tentando fazer a mesma coisa o jogo inteiro. Então, sim, a responsabilidade disso é da dupla de treinadores, do Ramon e do Ramonzinho. Era para ter orientado algum dos três. Havia três atacantes. O Corinthians entrou com 4-3-3 ofensivo. E quando o jogo começou, até a expulsão, o Corinthians era melhor. O Corinthians, taticamente, estava dominando, não chegava à linha de fundo. Mas algumas viradas de jogo encontravam ou o Romero ou o Thales desmarcados. Então, o Felipe Luiz foi bem também porque ele corrigiu isso. O Gabriel estava muito mal, gente. O Gabriel não acertou uma bola que passou por ele. Aí o Felipe Luiz aproveitou uma circunstância que deveria ter sido trágica e resolveu muitíssimo bem. É isso que o treinador precisa fazer. Quando o Ramon e o Ramonzinho viram que o Corinthians não chegava à linha de fundo, eles deveriam ter mudado ou orientado algum daqueles atacantes para fazer um papel de ponta. O Corinthians precisou hoje de 2 pontas e não teve. E aí a gente viu a imaturidade do time, né? Porque quando o Garro precisou ser o criador, a gente elogia muito o Garro, eu gosto muito dele. Mas hoje faltou maturidade, que sobrou no Gerson, né, gente? O Gerson hoje, eu acho que ele fez. Eu acho o Gerson um cracaço, mas assim, se tiver que pegar uma das 3 melhores partidas dele no Flamengo, essa eu coloco como uma delas. Ele foi grandioso hoje no jogo. Gerson, Pulgar e Rossi foram, assim, a coluna vertebral desse time. Sem o Gerson, eu não sei se teria sido tão perfeito assim como foi para o Flamengo, sabe? O Gerson foi o cérebro, Felipe Luiz foi o Gerson em campo, sabe? A dupla perfeita, eles. Assim. Ô, Casão, concorda? Sobrou Gerson, faltou Garro na hora decisiva do jogo? Não, o Gerson sobra toda vez, né? O Gerson está numa fase espetacular. O Gerson, eu pedi ele na seleção desde 19, cara. Desde aquele Flamengo de 19, que estava arrebentando, e o Tite era o treinador da seleção brasileira, eu estava na TV Globo ainda, falava, tem que convocar o Gerson, tem que convocar o Gerson, tem que convocar o Gerson. O Tite nunca deu uma oportunidade decente para o Gerson. Hoje em dia, o Gerson é muito melhor do que aquele de 19. Ele tem mais experiência, mais rodagem. Hoje ele toma conta do meio campo. Hoje ele erra menos, porque ele tem mais experiência mesmo de campo, de situações de jogo. Hoje ele erra menos, ele sabe o tempo da bola, a hora que tocar, a hora de segurar, a hora de dar um lançamento. Ele é o melhor jogador brasileiro nesse momento que joga aqui no Brasil, no meio campo, né? Do meio campo, talvez seja de todos, né? Mas do meio campo, sem dúvida alguma, é aquele jogador que tem mais força física, tem mais jogo cerebral, tem mais jogo técnico. Eu sei que a Miri gosta muito do Ganso, e o Ganso fez uma partidaça no meio da semana, aquele toque de calcanhar, é maravilhoso, mas o Gerson ganha na dinâmica. O Gerson tem mais dinâmica, é mais jovem também, né? E não teve as contusões com o Ganso, mas eu acho o Ganso genial também. Só que o Gerson, eu falo que ele é o melhor jogador brasileiro do momento, jogando aqui no Brasil, porque ele tem a força física, ele tem a dinâmica, o ritmo, a técnica e é super inteligente. Do lado do Corinthians, vamos lá. Eu vou na mesma linha que a Mili falou. Eu elogio muito o Gabo. Todo mundo, a grande maioria das pessoas elogia o Garro, mas hoje precisava de jogada individual. O Garro hoje precisava pegar a bola e partir para cima. O Coronado, quando entrou, precisava pegar a bola e partir para cima. Nenhum dos dois partiu para cima para nenhuma jogada. Eles pegavam e tentavam uma tabelinha, tocavam um para o outro. Erraram a maioria das jogadas, tentativa de tabela. Hoje era jogo para alguém pegar a bola e falar assim, quem vai mandar esse jogo sou eu, vou partir para cima. É jogador habilidoso, é jogador rápido, é jogador que tem o drible.
tinha que ter partido para cima e não só ficar tocando de um lado para o outro, para cá, para lá, como eles fizeram. Então faltou, dentro do Corinthians, no campo, jogadores que assumissem a responsabilidade criativa e agressiva do time. Era partir para cima no drible. Tinha um jogador a mais. Tinha um jogador a mais, cara. Parte para cima. Se você passar pelo primeiro, abre um espaço enorme. Se o Garro parte para cima e dribla o marcador dele, desmonta completamente uma defesa que tem um jogador a menos. Não, eles não, em nenhum momento teve jogada para desmontar a defesa do Flamengo. O Flamengo ficou o segundo tempo com a defesa totalmente segura e dominando a parte ofensiva do Corinthians. Faltou personalidade e faltou jogadores que falam assim, ó, hoje sou eu. Não teve. Não teve. Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente está com a enquete no ar aqui, perguntando quem vai ser campeão. Nós temos 20 minutos de live, estamos batendo 1000 likes já, e já batemos 2.439 agora votos na enquete. Então sigam participando, daqui a pouco eu vou perguntar para o Casão e para a Mili, mas eu quero agradecer, porque nós temos 22 minutos mais ou menos de live, e olha, tá rápido demais, muita audiência, muita gente participando do chat. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui conosco. Pessoal, deixa eu repassar mais uma pergunta referente ao jogo e referente à conduta do Flamengo. O Gabigol, que saiu na expulsão, que a gente está vendo a imagem aí do Bruno Henrique deixando o campo, o Felipe Luiz optou por tirar o Gabigol, colocou 3 zagueiros, já falamos sobre isso. Mas o que acontece com o Gabigol, hein? Que mais uma vez não conseguiu jogar, Mili. O Gabigol está numa fase tão difícil assim, a ponto de não conseguir se integrar ao time, de não... Tanto que o time melhorou depois da saída dele, na minha opinião. O que tu acha, Mili? Eu acho que melhorou também. Ele não acertou um passe, ele furou bolas, ele foi driblado 2 vezes pelo Matheus Bidu, um chapéu e um drible fácil. O Matheus Bidu deu um drible nele, assim, foram 2 dribles consecutivos, né? Muito fáceis de serem dados. É um jogador que está visivelmente sem ritmo de jogo e sem confiança, né? O Gabriel Barbosa se separou do Gabigol, eles se desdobraram no tempo. O Gabigol ficou lá em 2019, 2020, e o Gabriel Barbosa é esse que veio até hoje. A gente sabe o que aconteceu, né? Eu acho que teve muito de vaidade, teve muito de eu vou ali cantar, você cantor, você celebridade. Eu acho que ele acreditou que ele talvez fosse o cara depois do Zico, sabe? E aí ele se perdeu nisso e parece que ele está tentando voltar. Eu acho que ele está tentando voltar. E agora ele tem no Felipe Luiz um parceiro nessa tentativa. Ele está ganhando tempo em campo. Ele não teve isso com o Tite, né? Então todo mundo dizia, ele não voltou porque ele não teve isso. Agora ele tem. Mas foi o 3º jogo seguido dele e a gente não que saiu de titular, Quinto. Né? Quinto. Parece um atacante qualquer, né, Casão? Sei lá, eu não vi ele em campo. Foi o quinto, Mili. Foi o quinto jogo seguido. Então. Ele já tinha jogado um com o Tite, mais 4 com o Felipe. Então é isso, não tá tendo e não consegue vir. Eu acho que, não sei quanto tempo o Felipe Luiz vai ter de paciência com ele, para ver se o Gabigol volta e o Gabriel Barbosa vai para o banco. E aí, Casão, Gabi não gol. O Gabriel Barbosa se separou do Gabigol de vez ou a gente ainda pode esperar uma mudança? Não, primeiro, vamos lá. Ele está pagando um preço altíssimo da desviada de foco que ele teve. Ele virou celebridade, ele virou Lil Gabi, sei lá o quê, trapper, esqueceu que a profissão dele era jogar futebol. E aí ele foi caindo. Foi caindo. Já faz uns 2 anos que nada acontece de interessante com o Gabriel. Quando você perde o foco do futebol, isso nós conversamos diversas vezes em debates aqui no UOL, com a Mili participando, eu e outras pessoas, e a gente falava, cara, não dá para dividir o foco para jogador de futebol. Jogador de futebol tem que focar no jogo, no treino, focar na preparação mental do jogo. Você não pode dividir o foco, você não pode querer ser cantor, ator, sabe? Não dá para fazer isso. Celebridade, não dá. O futebol exige muito foco da pessoa. Ele dividiu o foco, começou a cair. Aí a segunda parte, que é a responsabilidade do Tite. O Tite chegou
no Flamengo, o Tite nunca gostou do Gabriel. Isso é muito nítido, nunca gostou do Gabriel. Então, o Gabriel desanimou quando chegou o Tite cresceu em cima do Gabriel, e o Gabriel não teve chance, foi ficando largado lá, muitas vezes não era nem relacionado, ficava no banco, várias vezes e não entrava, e sem dúvida alguma, ele perdeu a motivação. Aí entra o Felipe Luiz e ele fala, opa, agora é minha chance. Mas não é de uma hora para outra que você entra em forma, que você consegue recuperar o foco, que você consegue recuperar o trabalho mental. Não é de uma hora para outra. Senão era muito simples, caramba. Senão era muito fácil. Os treinadores, os jogadores, eles trabalham o ano todo a parte mental do foco do cara para partidas importantes, partidas decisivas. Não é você, agora, o treinador que eu não gosto saiu, pronto, estou focado. Isso não existe. Não acontece. Né? É uma coisa, uma utopia. Isso aí não existe completamente. O Gabriel está correndo atrás do tempo que ele deixou para lá, que é muito de responsabilidade dele, a maior parte é responsabilidade dele, mas tem uma fatia que é responsabilidade do Tite, que não fez a mínima questão de tentar recuperar o Gabriel. E ele percebeu isso e largou. Né? O Felipe Luiz está sendo inteligente, porque é melhor ter o Gabriel no campo, mesmo jogando mal, e tirar, do que ter o Gabriel no banco e o time não está bem e a torcida começar a pedir o Gabriel e ele entra mal. Então é muito mais fácil você corrigir o Gabriel que está mal do que você ser forçado a colocar o Gabriel depois sabendo ou com a porcentagem maior de ele entrar e não resolver nada e o time ficar, como o torcedor falou, como o cara que participou falou, com 10. Entendeu? Então eu dou razão ao Felipe Luiz. Não tem o Pedro, você tem que colocar o Gabriel para jogar. A responsabilidade é dele. O Gabriel tem que assumir essa responsabilidade. Se ele está mal, se ele não está focado ainda, se ele não está com ritmo de jogo ainda, isso é responsabilidade do Gabriel. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Ele está montando um time. O centroavante principal, que seria o titular absoluto, está machucado, vai ficar um tempão fora. O Gabriel tem que entrar para jogar. É isso que o Felipe Luiz está fazendo. Porque, repito, é muito melhor e mais fácil você colocar o Gabriel e quando ele estando mal, você tirar, do que você ter que colocar ele faltando 20 minutos, 30 minutos e ele entrar mal. Aí você termina o jogo com um cara na frente mal. E o Felipe Luiz não está terminando o jogo nenhum com o cara da frente mal. Porque o Gabriel está saindo todo jogo e ele está colocando outra pessoa, um outro cara mais jovem, mais disposto, ou que está mentalmente mais preparado. Eu concordo com o Felipe Luiz. E acho o seguinte, ele tem que continuar insistindo em colocar o Gabriel. Porque no banco o Gabriel é um problema. No jogo, ele não é um problema, é uma solução. Ou ele faz o gol, ou ele sai. Como o Felipe está fazendo. Qual